Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda segunda às 5 da tarde no seu player favorito. E esse é o episódio 47. Eu sou o Luiz Leão e a gente tá com casa cheia aqui hoje. Eu tenho aqui virtualmente à minha direita o meu amigo com o seu canole, Gustavo Azevedo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Gustavo. E aí, gente? E tenho aqui virtualmente à minha esquerda, com seu smoking e acariciando um gato que está no seu colo, Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite e madrugada, Lucas. E aí, galera? A gente tá também com dois convidados mais do que especiais aqui hoje, mas tal qual Francis Ford Coppola, aqui a gente gosta de criar tensão aos pouquinhos, então vou fazer um pouco de suspense e depois eu apresento o pessoal. Hoje a gente vai falar de um gigantesco clássico de cinema que em 2022 tá ficando cinquentão, tá ficando mais velho, né? Mário Puzo's The Godfather, que no Brasil ganhou o nome de O Poderoso Chefão, tudo a ver. Estreou nos Estados Unidos no dia 14 de março de 1972. Ou seja, se você tá ouvindo esse episódio na estreia, hoje é o dia de assoprar as velhinhas pro filme, fazer um bolo, etc. E aí o filme ganhou uma exibição aqui no Brasil, remasterizada em alguns cinemas, mas a gente não conseguiu assistir, nas nossas cidades não apareceram. Depois a gente vê com os nossos convidados se eles viram no cinema ou se estão revisitando o filme aí nas telinhas pequenas. O Poderoso Chefão teve uma produção cercada de problemas, dúvidas, pressões externas, tensões, inseguranças e acusações de glorificação ao crime. No entanto, apesar de tudo isso, Coppola entregou uma obra de quase 3 horas que marcou para sempre não só a história do cinema americano, mas do cinema no mundo inteiro. O filme se transformou em um ícone cultural, sendo infinitamente referenciado, copiado e parodiado, e ganhando uma sequência de nível similar e um terceiro filme divisivo, digamos assim. Hoje, para discutir o primeiro filme da trilogia, O Aniversariante, e passar as nossas impressões sobre ele, o Meia Pantufa conta com a presença incrível da Larissa Paiva e do Thiago Maia, do podcast Supercuts. Bom dia, tarde, noite, madrugada. Larissa, tá bem? Thiago, tá bem? Buongiorno, buonasera. Como que é boa madrugada? Não sei. Eu também não. Faltei nessa aula de italiano. Grande alô a todos, ouvintes aí do Meia Pantufa. Muito obrigado pelo convite. Aqui do meu lado tá a Larissa, ela vai se apresentar aí para vocês. A gente apresenta o Supercuts, podcast também sobre cinema. Muito feliz de estar participando aí com vocês. Oi, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Qualquer coisa que eu falar aqui vai ser meio redundante, mas é isso. Eu espero os ouvintes de vocês lá no Supercuts também. Eu acho que a gente sempre corre esse risco quando a gente fala de Poderoso Chefão, né? O que ainda não foi dito sobre o Poderoso Chefão. O risco da redundância, ele é enorme para qualquer falante. Mas vamos embora pro papo. É hora de apagar as luzes, pegar o seu refri gelado, porque hoje é dia de pipoca e pantufas. Pipoca e Pantufas. Bom, eu já queria puxar para o comentário que a Larissa já fez sobre redundância. A gente fala extensivamente sobre Poderoso Chefão, tem conteúdo praticamente infinito na internet sobre Poderoso Chefão, sobre os seus detalhes, sobre o seu valor cultural e tal. Então a gente quer começar com uma pegada um pouco diferente. Eu queria saber de todo mundo aqui, quando foi a primeira vez que vocês viram esse filme? E o que vocês acharam desse filme na primeira vez que vocês viram? Se a impressão que vocês tiveram lá atrás continua sendo a mesma que vocês têm hoje quando vocês revisitam? Se vocês pegam outras camadas, outras histórias? Se vocês não gostaram no começo e passaram a gostar? Se gostavam, passaram a odiar? Como é que é a relação de vocês com esse filme? A primeira vez que eu vi esse filme, eu tinha 14 anos. Foi lá no longínquo ano de 2008. Eu não era tão cinéfilo assim, mas eu já tinha uma certa curiosidade de conhecer alguns outros filmes e tal. E aí eu lembro muito de primos meus falarem, tios meus falarem desse filme, que era o filme para se ver e tal, que tipo era um filme... Enfim, eu ouvi falar do filme antes de vê-lo, né? Aí eu fui vê-lo e tal, e é um filme de 3 horas, né? Nessa primeira vez que eu fui ver, eu vi 1h30 do filme. Porque eu dormi, assim, né? Porque eu não tava gostando. E, assim, eu lembro na minha cabeça
lá infanto-juvenil, assim, nessa primeira vez que eu assisti, talvez eu não enxergava o porquê que era uma grande obra-prima, mas eu tava ali meio a meio, assim. Por um lado, o filme me intrigava muito, eu achava as coisas ali muito peculiares e muito legais, assim, mas por outro lado, por que que esse é o filme, né? Mas aí foi, pra mim foi simples, né? Tipo, eu deleguei ao fato de que eu não vi o filme todo, né? Então eu coloquei um asterisco no meu próprio ceticismo, né? Aí eu fui ver o filme, uns 2 anos depois, assim, eu fui vê-lo na sua completude, né? E aí eu adorei o filme, achei do caralho e tal, putz, né? Que filme, não sei o que. E aí eu fui revê-lo pela 2,5 vezes assim, no cinema. Ele passou aqui no Cinemark do Flamboyant, aqui de Goiânia, 2013 mais ou menos. E assim, provavelmente foi a melhor sessão de cinema da minha vida. Eu gostei demais. O filme tava fazendo aí 40 anos. O filme teve uma sessão especial, assim, em vários Cinemarks do Brasil todo. Aí eu já tinha gostado muito do filme, assim, mas vendo ele no cinema, meio que catapultou ele na minha cinefilia mesmo, assim. Então esse filme foi o meu filme favorito da vida por muitos e muitos e muitos anos, assim. Ele passou esse tempo todo ali sendo o melhor filme que eu já tinha visto, ou tipo top 5 no mínimo. E eu acho que é difícil dizer que ele não seja, né? É um filmaço mesmo. A gente falou do Poderoso Chefão quando a pandemia eclodiu lá no Supercuts. A gente teve a alegria de convidar o nosso amigo Miguel Forlin. Então a gente entrou em detalhes ali. Falamos dos 3 filmes. São 3 filmaços mesmo. E é isso, preliminarmente é isso que eu tenho a dizer. E dessa vez o Cinemark sacaneou a gente, né, Thiago? Sacaneou o pessoal de Goiânia, porque não veio, fizeram toda a especulação e o filme não veio para os 50 anos pra cá. A gente ficou... Sofri, porque eu tava morrendo de vontade de ver. E você, Larissa, qual foi seu primeiro contato com esse filme? Os filmes de máfia, no geral, eles fizeram parte do nosso imaginário infantil e adolescente. Acho que nós ali dos anos 90. E crescemos com nossos pais falando sobre esses filmes. Eu lembro, meu primeiro filme de máfia, inclusive, foi Scarface. E, enfim, isso foi escalonando. Eu lembro claramente quando a gente fez nosso episódio, como a gente teve essa pausa contemplativa em relação ao filme. Que é um dos filmes do Starter Pack da cinefilia. E muitas vezes a gente demora para ter tempo de revisitá-lo, né? E sempre que aparece a oportunidade, assim, é uma nova experiência. Ontem nós revimos e foi uma experiência completamente diferente das outras vezes. Foi ótimo, foi de um jeito muito diferente. O que a gente percebeu foi muito diferente. Minha admiração pelo Coppola só aumentou. É um dos meus diretores favoritos, com certeza. Eu acho que quando a gente começar a falar do filme mesmo, a gente vai pontuando aqui toda a excelência e todo o primor de obra-prima mesmo do filme. A primeira vez que eu assisti o Poderoso Chefão é bem parecido com a do Thiago. Só que eu era um pouco mais velho, eu tava ali no meio da faculdade já. Aí eu sempre gostei de cinema, né, de assistir filmes, mas eu também não era tão da cinefilia assim. E aí eu comecei, foi uma época que eu comecei a dar uma pesquisada mais fundo assim, nos filmes, falei assim, não, eu vou começar a assistir esses clássicos aqui, que estão na lista de todo mundo. Assisti ali Pulp Fiction, Poderoso Chefão, e aí vai. Aí quando eu fui assistir a primeira vez, eu sempre tinha assistido uns trechos assim, quando tava passando na TV, e nunca tinha dado continuidade, olhava assim e falava, nossa, moço, mas sério que 3 horas desse filme, o povo só conversa. E aí... Aí peguei pra assistir, né? Eu tinha, sei lá, uns 17, 18 anos, alguma coisa assim. Aí já gostei, quando eu vi ele tudo, eu já gostei, assim, mas pra mim não foi aquela coisa assim, obra-prima. Depois de uns anos eu vi de novo. Nossa, e toda vez que eu vejo esse filme de novo, pra mim ele fica melhor. A primeira vez que eu vi, eu já gostei, eu já entendi porque que ele era... Que eu consegui ver ele tudo, né? Eu já entendi porque que ele era considerado, assim, uma obra-prima. Apesar de não estar nos meus favoritos ainda. A segunda vez que eu vi, eu já considerei ele meu top 3, assim, top 1, talvez. Mas, enfim, eu nunca vi no cinema. Meu sonho é ver esse filme no cinema, cara. E eu também não chego aqui, Rio Verde nunca, né? Não chega nem em Goiânia, que dirá Rio Verde. Então eu sempre assisti ele na... aí, cara. Né? Eu sempre assisti... A primeira vez que eu vi foi na Netflix, inclusive. Então, assim, tava ali no final da faculdade, mas já tinha Netflix. Eu devo ter assistido ele umas 3 ou 4 vezes já.
Cada vez que eu assisto, eu acho ele melhor ainda. Quando eu vi esse ano, nossa senhora, acho que foi a melhor vez, assim. Que a gente já vai identificando, né? A gente já tem uma carga, assim, de conhecer um pouquinho ele sobre cinema, né? Então a gente já vai identificando um monte de coisa. O Gusta, eu acho que tem a melhor história aqui com relação ao Poderoso Chefão. É, Gusta, sua primeira experiência com esse filme. Não sei se é a melhor, mas é a mais traumática, né? Assim, primeiro, eu acho que tenho muito a concordar com a Larissa e com o Lucas quando eles falam que a cada vez que a gente assiste o filme, a gente tem uma impressão diferente, a gente começa a notar coisas diferentes no filme. Dessa vez, também assisti essa semana e consegui tirar, assim, inúmeras facetas que eu não tinha observado antes, muita coisa nova, muitos detalhes de atuação que eu não tinha reparado antes, porque antes eu ficava muito focado em entender a história, porque a história, ela é meio complicadinha, assim, né? Tem vários atores ali envolvidos, então acho que nas primeiras vezes eu ficava meio assim, não, mas quem que tá indo matar? Quem que é a família Tartaglia? E dessa vez, como eu já entendi a história, eu foquei em observar eles, assim, sabe? Foi demais. Mas enfim, sobre a história. O Luiz, o host desse podcast aqui, me levou numa sessão, como é que é? Clube Cinema? A gente estudava junto lá na UFO, né? A gente estudava junto na UFO, da Universidade Federal de Berlândia, e aí o Luiz me levou para essa sala de cinema e para esse clube cinema. E eu acho que, assim, na faculdade a gente tá numa vibe um pouco mais festiva, né? A gente quer ir pras festinhas de república, a gente quer zoar, a gente quer curtir. Você tá hesitante, pode falar que você odiou. Eu odiei esse filme na primeira vez que eu assisti. Eu odiei. O Luiz me levou pra uma sala que tinha 4 pessoas num clube cinema. Eu tava louco pra ir pras festas. E aí, de repente, eu tô assistindo um filme de 3 horas, escuro, num retroprojetor velho da UFO. Aí, assim, foi uma péssima experiência pra mim. Eu não gostei da primeira vez que eu assisti. Eu fiquei falando pra todo mundo que o Poderoso Chefão era ruim, com risco de ser assassinado nas ruas uberlandenses. E aí eu fui assistindo depois várias outras vezes, né? Eu acho que eu já assisti umas 4, 5 vezes esse filme. E minha visão ficou completamente oposta à primeira experiência que eu tive. Então, foi meio traumático, mas foi bom, porque me forçou a ver o filme várias vezes até eu gostar, sabe? Tipo, não, Gustavo, você tem que gostar desse filme. Todo mundo gosta dele. E aí, no final das contas, eu já tava curtindo Poderoso Chefão e assim, realmente é um dos melhores filmes da história do cinema. Não tem como negar. E é engraçado a gente pegar ele por uma perspectiva tão moderna quanto a nossa, né? Nascidos nos anos 90, porque a gente já passou por um hall enorme de filmes que se inspiraram abertamente ou indiretamente no Poderoso Chefão. Então, a gente corre o risco de ficar com a história meio batida da primeira vez que a gente assiste ele, né? Máfia, tá bom, tem lá os Bons Companheiros lá do Scorsese, é mais meu tempo, é 90, é uma outra energia, é uma outra pegada. Tem esse aqui, e aí a gente corre o risco de ficar um pouco chocado especialmente com o ritmo do filme, né? Que é um ritmo muito cuidadoso, bem lento, ele toma seu tempo para fazer as coisas que ele precisa fazer, para apresentar os personagens que ele precisa apresentar, e acho que a gente acaba ficando meio bloqueado, né, nessa primeira impressão. Se a gente não for com essa cara de ter uma outra referência falando, nossa, esse é um puta filme, vai atrás. Tem muita chance de acontecer isso que aconteceu contigo, Gusta, porque sim, é desafiador, né? Não é um processo fácil, você tem que estar meio imerso para absorver aquilo ali e pegar o ponto de vista histórico e ficar sabendo quem são aquelas pessoas e por que elas são importantes e tal. E tem coisas muito curiosas sobre o filme. Pra quem é ligado demais no filme, isso tudo não vai soar como grande novidade, mas pra quem não o filme correu vários riscos de não ser feito, ou de ser feito de forma completamente diferente, porque o Coppola quase foi demitido, o Coppola fez o filme porque ele estava endividado com a Paramount. A Paramount não queria o Al Pacino de jeito nenhum, fizeram de tudo para substituir ele. A Paramount não queria o Marlon Brando, e o Coppola teve que brigar não só por si, mas teve que brigar por esses caras, para manter esses caras lá. E aí o filme já criou um burburinho antes da estreia que, assim, a sequência dele já estava confirmada antes dele estrear. Pra vocês terem uma ideia, numa época que você não tem rede social nem nada pra ficar forçando o burburinho, né? Tudo o boca a boca e a conversa e uma propaganda na TV aqui. Inclusive, eu já vou até pegar um gancho pra poder falar que... Não sei se eu vou ter a oportunidade de falar isso depois. Mas a gente vai ter sobre essa história uma série, né? Na Paramount Plus, que chama The Offer.
que vai contar a história do Albert S. Ruddy e como que foi os bastidores desse burburinho. Que aí é o produtor tentando convencer os executivos de como que ele ia vender o filme, de como que a história ia ser contada e tal, como é que ia ser a primeira fala do filme, né? Aquela coisa do I Believe in America. E aí, assim, além da gente ter vários atores aí como Matthew Goody, Giovanni Ribisi, Colin Hanks, Zach Score, a gente vai ter o filho do Gandolfini que fez Sopranos atuando também na série. Então, assim... Cara, vai ser demais essa série. É Amarrando tudo, Paramount Plus parando os streams pra contar essa história. É, o multiverso. Ai, que tá na não, moda, pelo né? amor de Deus, não. Misericórdia. Multiverso não, chega, já deu. Aí de repente ia chegar o Scarface junto com o Michael Corleone. Ai. Tiago, deixa eu te perguntar assim, mas agora a gente vai falar uma coisa bem subjetiva no caso, né? Você acha que existem algumas razões específicas, algum motivo mais na cara de todo mundo assim, pra gente poder dizer por que esse filme é tão grande, o que torna esse filme tão influente, uma referência pra tantos outros cineastas e pra tanta gente que assiste, que é apaixonada por cinema 50 anos depois do seu lançamento? Primeiramente, eu quero dizer que o filme, eu já disse aqui, mas eu vou repetir que o filme é um dos meus filmes favoritos da vida, se não for o meu favorito da vida, mas eu acho que eu fujo um pouco dessa questão de ter questões objetivas do filme ter sido esse grande filme e tal, assim, porque esses filmes, eles vão ganhando um peso maior ou menor por motivos mais históricos mesmo, né? Assim, a gente vê que são filmes que são feitos em momentos que permitem que os filmes sejam distribuídos. No caso específico do Poderoso Chefão, foi um grande sucesso de bilheteria, a revelia um pouco do estúdio, assim, um pouco contradizendo as expectativas. O segundo Poderoso Chefão também fez uma bilheteria muito boa. Então, assim, esses filmes... porque hoje a gente vive num mundo, assim, que a grande parte da crítica cinematográfica, ela não encara filmes blockbusters, filmes que são um sucesso enorme de bilheteria, como os melhores filmes do ano, assim, né? Então é meio esquisito a gente pensar uma época que os filmes da chamada, Nova Hollywood, eram grandes sucessos de bilheteria, né? Então filmes do Coppola, filmes do Spielberg, filmes do próprio Scorsese, filmes aí do Bogdanovich, a gente fez um episódio dele semana passada no Supercuts, filmes do Sidney Lumet, eram cineastas muito populares, né? Eram cineastas que tinham muito sucesso ali na bilheteria, eram cineastas que acabaram trazendo muito dinheiro para os estúdios, assim. Então Poderoso Chefão acabou se pagando, apesar dessa produção aí grandes atores, assim, atores caros, né? Assim, Marlon Brando, um ator muito caro, Robert Duvall, Diane Keaton, James Caan. Então, assim, eram atores muito caros, era uma produção cara, né? Enfim, mas eu ia dizer assim que a época do cinema permitia que isso acontecesse, né? A época histórica, assim, no qual as TVs americanas se incluíam, assim, o contexto cultural que se tinha permitia que um grande filme como Poderoso Chefão ele fosse ser levado aí antes dele vencer o Oscar, ele acabou sendo uma grande bilheteria, né? Tanto é que quando o Tubarão ganha o Oscar de melhor filme, ele foi uma grande bilheteria, mas outros filmes também eram, tipo Um Dia de Cão, sabe? Então, esses filmes fizeram muito sucesso. Hoje é muito mais difícil ter essa espécie de consenso, assim, de unanimidade, né? E tem o outro lado histórico, o que esses filmes falam, esses grandes filmes que marcam a história do cinema, né? Eles falam, tipo, eu penso num Cidadão Kane, eu penso num Dois Homens, Uma Sentença, eu penso num Poderoso Chefão. Esses filmes, eles falam muito bem sobre o poder, eles são um retrato meio nu e cru do que seria o poder e a sua simbologias, né? Tudo que se envolve, né? Então eu acho que isso ressoa em qualquer época também, assim, você vê o Cidadão Kane, você acha que aquilo poderia, tipo, aquilo é um filme muito fruto da época que ele foi feito, de Segunda Guerra e tudo mais e tal, mas ele parece um filme muito fresco, assim, poderia ter sido feito hoje, assim, sem nenhum problema. Então eu acho que são essas as qualidades que permitem que isso aconteça mesmo.
Tem uma conversa de que o Sérgio Leone foi oferecido a esse roteiro foi oferecido ao Sérgio Leone. E ele teria recusado a direção desse filme porque ele não queria fazer um filme que glorificasse a máfia. E, bom, o Poderoso Chefão vira o que vira, e ele é feito do jeito que ele é feito, e logo depois, 2 anos depois, tem o segundo filme, e depois o Sérgio Leone vai dirigir os seus próprios filmes de máfia e de gangsters e tal. Eu queria saber da Larissa se ela acha que isso é uma conversa que faz algum sentido. É possível alguém pegar esse filme, Poderoso Chefão, e falar, não, esse filme glorifica a máfia? Ou talvez isso seja uma visão um pouco limitada do que o Coppola estava tentando fazer? Qual que é a sua percepção sobre isso? Acho que quem glorifica a máfia é o telespectador, assim, em geral. E eu acho que em todos esses filmes tem ascensão e queda. Todos. Faz parte da história da máfia, no geral. E da história do crime, no geral, por que não? Até nas revisões, a gente percebe muito a parte suja, a parte degradante mesmo daqueles seres humanos ali. As pessoas, elas se prendem muito na parte da família, dos discípulos ali, e esquecem que aquele todo é um contexto muito desesperador, muito sobreviver um dia de cada vez, assim. Acho que em todos os filmes de máfia, como em filmes de crimes no geral, o bom diretor, ele consegue justamente pintar a glória, mas quando você presta atenção, tem só decadência ali. E aqui, principalmente em Poderoso Chefão, ele consegue fazer isso muito bem. Ele pega um roteiro de glória e em todas as cenas, você vê o desespero no olhar de todo mundo que tá ali presente, você vê as coisas dando errado, nada dá certo ali por simplesmente dar certo. Tudo exige muito esforço e muito sofrimento de quem tá envolvido no geral, né? O sofrimento das mulheres envolvidas na família, daqueles caras que têm uma vida muito comprometida ali. Então eu acho que vai muito do que as pessoas querem ver. As pessoas querem ver glória e acabam pegando só isso e levando isso para casa, e sem contar todo esse contexto. Num crime no geral, porque eu lembro também, trazendo isso para o Brasil, quando teve aquela novela da Bibi Perigosa, vocês lembram disso? Se lembram, balança a cabeça aí. Não, você pegou no meu ponto fraco. Era uma novela, sei lá, pouco tempo atrás, que retratava uma mulher de um traficante, era uma história até real, assim, da Juliana Paz, que o traficante vai preso e ela assume o controle da boca, assume o controle do morro e tudo mais. E aí, na época, houve muito essa discussão de, nossa, mas estão pintando ela como uma rainha, não sei o que lá. Mas ela era a rainha do tráfico ali naquele momento, sabe? Então eu acho que falta esse equilíbrio mais em quem tá vendo do que em quem tá fazendo o filme ali. Aconteceu muito em Tropa de Elite, quando o Padilha fez o primeiro, né? E depois ele faz o segundo pra tentar dar uma justificada nisso. Aconteceu com o próprio Scorsese, quando saiu o Lobo de Wall Street, né? Todo mundo desceu a mão em cima dele por conta disso, e ele falou essa mesma questão. E o Coringa? Falou, olha, gente, se vocês estão vendo isso e vocês estão achando certo, o problema não tá no cineasta. Ele usou esse argumento pra falar do Lobo de Wall Street. E tem um fio condutor, assim, de melancolia no filme. Eu acho que, principalmente, o Michael, ele tem e aí vem o Al Pacino, que assim, gente, dá vontade de reverenciar o Al Pacino. Quem poderia ter pensado em tirar esse cara do filme? Não, gente. Depois você vê com o benefício do tempo. Meu Deus, pois é. que E outras. E a gente para pra pensar que ele era um desconhecido na época também, né? Ele não era o Al Pacino. E ele já entrega aquilo ali. Eu acho que assim, ele é o... Apesar de a gente ter o Marlon Brando no filme, e o Marlon Brando ser quem ele é e ser o poderoso chefão, o Godfather, essa entrega, né, do cargo traz muita responsabilidade para a atuação do Al Pacino. Eu acho que o peso tá totalmente nas costas do Al Pacino nesse filme, e ele consegue trazer um tom de melancolia pro filme que é, assim...
constante. Todas as cenas que ele aparece, ele fala assim, nossa, cara, eu vou ter que assumir o papel de Godfather, mas não é um papel fácil. Olha o que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que cortar relações com as pessoas que eu mais gosto, eu vou ter que matar pessoas friamente. E eu não fazia isso, né? Eu tinha outra vida, eu tinha outra intenção. E é isso, é sobre você ver um jovem que tá quebrando todas as suas concepções de vida, do que ele ia fazer, do que ele ia ser, né? O pai dele mesmo planejava que ele fosse governador, que ele fosse um político, né? Que ele tivesse outro estilo de vida, que ele não precisasse sujar as mãos. E ele precisa sujar. Então é uma história de... Cara, eu passei a minha vida inteira achando que eu ia ser alguém e agora eu vou ter que carregar o fardo da família. Eu vou ter que viver essa sujeira, eu vou ter que enfiar minha mão na lama e vou viver essa história. É completamente, pra mim, incabível alguém ver essa história e achar que tá romantizando máfia. É você não, fazer uma leitura superficial. Essa história não é sobre o Vito, né? Esse é o ponto. Depois que quando a gente reassiste, quando a gente vê tudo o que acontece, quais eram as intenções da direção e quais eram as intenções de quem está realizando o filme, não é uma história sobre o Vito. O Marlon Brando aparece menos de 1 hora nessas 3 horas de filme. É uma história sobre o Michael. O Marlon Brando leva o principal nome porque ele era o Marlon Brando, mas assim, a história é sobre a ascensão. A história, quando você pega... Como o próprio Coppola, vamos ficar aí, cada hora fala que aí alguém acerta. Quando a gente pega o Coppola falando que ele fez uma história em 2 partes e ele fez um epílogo, é assim que ele interpreta esses filmes, você está falando sobre a ascensão e a queda do Michael. É esse o tema. O Marlon Brando, ele é parte dessa história ali, né? Ele é o exemplo do que já foi, mas você tá ali para acompanhar a queda do Michael dentro desse submundo. E nisso, o Coppola faz muito bem, especialmente com a direção de arte, cara, com o design de produção. Você vê uma diferença muito grande em termos de cores entre o que é mundano e o que é da máfia. Tem uma cena particularmente bonita que é a Kay chegando de táxi pra entregar uma carta pro Michael, quando o Michael já tá na Princesa Sicília. Diana? Ah, não, era Então, assim, você já tem aquilo ali, ó. A casa é toda cinza, tá todo mundo vestido de preto, as paredes são todas marrons e chega um táxi amarelo com vermelho e ela sai com um vestido inteiro vermelho pra entrar naquela casa. Então, assim, é um contraste visual entre o mundano e o submundano. Inventei uma palavra aqui, maravilha. Que tá presente durante todo o filme, durante todo o andamento da história. E eu acho que é muito claro que o Coppola queria fazer uma ambientação de como é a vida do ítalo-americano, como era a vida do ítalo-americano nos anos 40, e que aquilo era parte da vida dos lugares ítalo-americanos de Nova York e de como aquilo acontecia. Você começa o filme com um cara que acredita na América e que ele é corrompido a fazer... Ele é levado a fazer aquilo porque ele percebe que o sonho americano tem um baita de um asterisco, sabe? E aí ele faz essa ambientação muito sutilmente. Eu acho muito difícil falar que esse filme glorifica a máfia, mas é claro que a gente tem um ponto de vista muito diferente falando 50 anos depois do seu lançamento, né? Muita coisa aconteceu depois disso. Cara, e o próprio Coppola, ele é ítalo-americano, né? E ele tem umas histórias de bastidores aí que falam que ele queria tomar o maior cuidado, porque ele também, quando ele assumiu a direção, ele não queria fazer, ele fala que não gostava de violência, ele não queria glorificar a máfia, então ele toma todo um cuidado para não fazer isso, né, no dizer dele. Até no segundo filme, ele pega para contar ali a história do Vitor, no passado e tudo mais, meio que para ambientar como que era a vida desses italianos que iam para a América, né? Tem uma curiosidade muito legal que há um certo envolvimento do George Lucas no filme. A gente falou aqui, quando a gente falou sobre o Spielberg, a gente falou sobre o clubinho ali, né? O clube do bolinha da época. O Coppola, o Spielberg, o Scorsese, o pessoal saía juntinho o tempo inteiro para fazer filme, para dar pitaco nos próprios filmes e para interferir, para ajudar. Eles eram muito amigos e apaixonados em cinema, né? Tem gente que fala que foi o George Lucas que falou pro Coppola começar o filme com a reunião e não começar com o casamento. A ideia de começar o filme era outra. E a gente teria um filme muito diferente, né? A gente teria um filme com um caráter completamente diferente se a gente tivesse começado com o casamento. Ele seria até um pouco bagunçado, né? Porque o casamento é uma zona completa, tem muita coisa que eles tiram das legendas, tem muita coisa que
que eles fazem de forma muito diferente. Deixa eu te perguntar um negócio, Gusta. Teve alguma coisa... Eu queria começar contigo porque você é o cara chave aqui, porque você assistiu da primeira vez e detestou. O que você acha que te fez mudar de opinião? Você acha que... E assim, você vai dar uma resposta tipo, é porque o filme é foda mesmo, mas... O que fez você mudar de opinião com relação a ele? Por que ele tá aí até hoje, 50 anos depois, sabe? Então, ele é um tipo de filme que você não consegue assistir sem estar prestando muita atenção na história, assim. Você precisa entender quem são os personagens-chave ali dentro, quais são as famílias que estão disputando o poder, quem o Don Corleone está querendo colocar de sucessor ali no trono dele, né? Para usar um termo mais moderno, o jogo dos tronos. Então, assim, você precisa estar muito por dentro do que tá rolando no filme, você não pode se distrair muito. Então, por que eu acho que ele tá aí no top 1 de Starter Pack da cinefilia? Porque é pra quem gosta de cinema, pra quem quer olhar pra tela e se afundar ali dentro e ver todas as nuances. Pra quem é, né, como eu assisti na primeira vez, um espectador casual que tava ali sentado, distraído, sem estar prestando muita atenção, sem estar muito envolvido com a história, você se perde e de repente vira 3 horas de gente falando pra lá e pra cá, um tiro ali pra lá e pra cá. Então, você precisa observar o filme. Ele é um filme muito cebola, né? Você precisa ir tirando as camadas dele e vai... É aquela expressão tosca. Mas ele é um filme que você, numa primeira camada, você tem um filme de máfia, uma estrutura de máfia, com elementos no ar, etc. Aí depois você tira a camada... Não, eu tenho uma história sobre família, sobre como é difícil viver em família. Aí depois você tira mais uma camada. Aí você fala, não, agora eu tenho uma história sobre a melancolia de uma pessoa que tem que assimilar o poder que não era para ser o dele. E aí você vai entrando... Aquelas pessoas têm muito poder. O próprio Thiago estava falando que a gente não tem a gente não tem dimensão de quanto de poder aquelas pessoas têm até ser verbalizado, né? Até o Corleone falar, cara, você ia ser um governador, eu ia te colocar lá como governador, eu ia delimitar quem ia ser quem. Então, assim, você começa a ver que tem várias chaves, várias peças nesse jogo que você precisa prestar muita atenção. E é aí isso... eu preciso pôr um asterisco aí, num shot lindo que ele fala isso pro Alpatino, né? Então os dois, um de frente pro outro, assim. Não, e ele troca, ele vem pra frente. E assim, é uma coreografia. Não, tem umas cenas maravilhosas. Esse filme é muito bem coreografado. Apesar de não ser um filme de ação e luta, ele tem coreografias muito bonitas, né? As próprias cenas das mortes, né? Que seriam as cenas de violência do filme. O Coppola toma umas decisões de filmagem muito boas para justamente não ficar glorificando, mostrando ali um gore. São umas cenas que te impactam, que criam uma certa tensão, que te impactam na hora. Mas, por exemplo, tem uma cena que eles vão matar... Agora me fugiu quem que era o personagem. Mas é dentro do carro. E aí eles vêm por trás, assim, do banco pra enforcar ele. E aí você só vê o pé dele batendo no vidro. Você não fica vendo ele sofrendo e tudo mais. Então você vê um negócio que te dá a cena de violência, de morte... te dá um negócio de sofrimento assim da pessoa, mas ao mesmo tempo não precisa ficar exibindo aquilo na tela pra você. Bom, mesma pergunta pro Thiago, então. Thiago, por que esse filme tá no starter pack do cinéfilo? O que você acha? Eu acho que é essa hora que a gente separa um pouco a questão do gosto, assim, e a questão da relevância histórica, né? Acho que são duas coisas diferentes, assim. Um filme como Poderoso Chefão, um filme como Cidadão Kane, eu sei que eu tô meio que me repetindo aqui, né? Mas, assim, esses são os filmes que, por um motivo ou outro, grandes estúdios, grandes diretores, grandes autores que fizeram a história do cinema, esses são os filmes aí, eles são eu acho que eles não são obrigatórios de você gostar, porque não tem disso, de você gostar obrigatoriamente ou não de um filme, né? Mas eles são obrigatórios para um estudo mesmo da história do cinema, né? Para quem estuda a história do cinema, para quem quer saber quais que são os filmes que marcaram as épocas, quais que são os filmes que evocaram ali escolas de cinefilia, um tempo de cinefilia. Poderoso Chefão é sim obrigatório, assim como os filmes do Hitchcock, assim como os filmes do Orson Welles, assim como os filmes de tantos outros cineastas, né? É mais por esse motivo histórico mesmo, assim, né? Você que gosta de cinema e tal, fica o recado, você não precisa gostar de Poderoso Chefão, mas assim,
tem algo de obrigatório, sim, na revisão do Poderoso Chefão e de até outros filmes do Coppola, tipo o próprio Apocalypse Now, que eu diria que são, sim, obrigatórios, né, para quem quer estudar e ter essa noção histórica mesmo, assim. Larissa, eu queria te perguntar, então, você foi a primeira a citar isso aqui. Esse é o melhor filme do Coppola? Ó, fazendo uma pergunta difícil, hein? Ah, não sei, eu não acredito muito nisso, no melhor e no pior. Pro seu gosto, Assim, claro, né? O meu favorito é Drácula. Eu gosto muito de como ele une esses elementos do terror gótico e ainda mantém toda a perspectiva cinematográfica dele ali. Então é o meu favorito. Mas de todos os filmes, assim, é difícil porque ele acerta em pontos muito específicos em cada um dos filmes. E pra vocês, gente? Lucas, Gustavo, o que vocês acham do que vocês viram? Poderoso Chefão 2 é melhor do que o 1? O que vocês têm essa conversa? Evidentemente, estamos todos falando de gostos pessoais aqui, né? Melhor, pior, isso é absolutamente subjetivo. Overrated. É por isso que é bom falar de cinema, né? Overrated aí é um pouco demais. Não, ficar falando que um é melhor que o outro, entendeu? Tá, entendi. Ficar criando competições entre os filmes. Parem de competições, pare guerras. Só pare. Vai, Lucas. Pare, vou pintar minha unha de branco. Eu e o Luiz, acho que a gente conversou muito sobre isso, sobre qual que é melhor, o primeiro ou o segundo. Cara, eu até hoje eu ainda fico na dúvida. Eu vou falar que é o primeiro, porque eu acho que é o que eu já vi mais vezes. O jeito que ele apresenta ali, o jeito que ele começa o filme, eu já acho genial, aquela primeira cena. Quando eu tinha acabado de ver o filme uns meses atrás, tinha revisto ele, quando a gente falou que ia gravar o episódio, eu fui atrás de rever várias cenas assim, que eu gosto do filme. Pra mim é o melhor do Coppola. Eu não assisti Apocalipse Now, mas assisti Drácula, assisti os 2 primeiros, Poderoso Chefão, e pra mim eu fico com o primeiro aí. E, cara, é porque ele toma todas as decisões, seja de propósito ou não, mas ele toma todas as decisões de contar uma história perfeitamente nesse filme. Você pode chegar lá não entendendo nada de cinema pra ver esse filme, mas o jeito que ele conta a história é muito bem feito, a história é muito bem contada do início ao fim. O contexto da máfia, beleza, a gente tem esse contexto de crime, de máfia, mas a gente também vai mostrar que essas pessoas, elas vieram pra cá e tem a família delas, e eles se protegem, e eles se cuidam, e eles vão fazer tudo que eles precisarem fazer pra isso. E ao mesmo tempo você tem o Michael ali, que tem aquela anti-jornada do herói, que ele... Jornada do anti-herói. Jornada do anti-herói. Jornada do herói anti. Vai fazendo variações. A gente precisa falar disso. A gente precisa falar disso em algum momento. Sobre a ascensão do anti-herói e o Poderoso Chefão. Eu vou fazer meu TCC agora, com licença. Pode terminar. Tem uma cena mesmo, a gente tava falando sobre esse lance do Michael, né? Que ele queria ter uma vida diferente. Ele era o único da família ali que não queria se envolver com aquilo de maneira alguma. E ele via aquilo como uma coisa errada. E de repente ele se vê obrigado a tomar o lugar do pai dele. Tem uma cena que é a cena do restaurante, que ele mata pela primeira vez. Cara, aquela cena, meu amigo, você vê tudo só no olho do Al Pacino. Você já vê todas as emoções dele, assim, e tudo. Você tem uma tensão ali naquela cena. E quando ele faz o que ele tem que fazer, que ele é praticamente obrigado a fazer aquilo, você vê o sofrimento na cara dele, de, cara, agora eu virei outra pessoa, eu virei o que eu mais temia. Sabe o que eu amo nessa cena? Pra efeitos de dramaturgia, assim, clássicos, você quebraria a expectativa, porque você conta o plano, né? Você faz a arquitetura do plano ali em tela, todo mundo sabe o que vai acontecer, você vai sentar na mesa, tem aquela vai coisa, né? Você inimigos. falou o plano não vai dar certo. Exato, então assim na dramaturgia clássica você quebraria o plano na ação, né? Na execução dele. E não acontece isso em Poderoso Chefão. E isso já é uma quebra de expectativa dramatúrgica, assim, de narrativa mesmo. Cara, que genial aquela cena. Porque eles confiam completamente na entrega do Al Pacino. Eu falei assim, não vai ser uma execução do plano. Vai ser o Al Pacino fazendo o que ele faz de melhor. Eles confiaram muito no Al Pacino nesse filme. Eu acho demais, né? Cara. Que já estava confirmado pra sequência, né? Não, esse filme com certeza vai funcionar. É demais essa cena. Não dá nem pra imaginar outra pessoa, cara, interpretando. Porque eu fui dar uma... o Chalamet, né? Pô, o Tom Holland. O Tom Holland. Pra mim era. Porque tinha uma conversa de que o estúdio queria o estúdio queria o James Caan como o Michael, e o Coppola brigou ali pra ser o Al Pacino.
Cara, não dá pra imaginar. Ainda mais nessa cena, quando você pega essas cenas que é aquela coisa que dentro da cabeça do Michael tá virando uma chavinha ali. Eu ia comentar que tem... essa questão aí é muito engraçada, né? Não é que eu necessariamente discorde da interpretação aí do Lucas. Eu acho que o Al Pacino sofre, sim. Não é um processo que carece de sofrimento nem nada, mas eu pessoalmente eu acho que tem um lado mais ativo, assim, no Michael, ir lá e matar, assim. Tipo, eu acho que ele quer matar. Eu acho que ele já... Sabe, eu acho que assim, quando o pai dele sofre o atentado, assim, quando ele vê o caos e eu acho que de alguma forma ele lá já está meio mordido, assim. Ele já tá meio assim, ele já sabe que ele não vai viver uma vida normal. Eu acho que parte dele sofre um pouco com isso, mas a outra parte sabe que ele vai fazer melhor, sabe? Na verdade, o ponto de virada dele é o hospital, né? É ali que ele... Tanto é que aquela cena que eles estão discutindo, né? Ele se põe ali, tipo, tá na mesa o Tom Hagen, o Sonny, o Michael lá, eles estão todos na sala discutindo e ele vai lá e põe as cartas na mesa. Olha, veja, eu vou lá e vou matá-lo e tal, tipo assim. Ele já põe as cartas, ele tem algo de premeditado, assim, tem algo eu sei o que eu tô fazendo e eu sei que eu faço melhor que meu irmão, sabe? Ele já tem isso estabelecido na cabeça dele, né? Que ele vai ser bom naquilo, que ele quer vingança, mas tem um lado dele que tá lutando contra isso, né? Que não quer ter essa vida. A postura dele naquela cena já é muito clara. Ele já tá sentado de poderoso chefão, com aquele jeito que ele tem de cruzar as pernas, né? Que ele tá escorado, assim. Aquilo já é uma mudança de figura ali. Mas eu acho que a chave da virada dele tá no hospital, né? É quando ele mostra, ele fala com todas as letras que ele tá ali pelo pai. E é ali que a coisa muda pra ele. Ele, inclusive, toma ele apanha no hospital, né? Então, assim... então ele fica meio duplamente mordido, assim, né? Ele fica sentindo pelo pai e também tem algo da honra dele, né? Que é ele machucada e atentada, né? Ele é uma pessoa inocente, assim, metaforicamente, um cara quietinho na dele e tal. E aí, assim, aí o policial vai lá e dá um tapa nele. E no contexto da história, né? É como se aquele gesto meio que acordasse um gigante ali do mal interior que está dentro dele, né? Mas é claro que a trajetória dele vai se seguindo e vai aprimorando e evoluindo mais e mais até chegar no ponto que no fim do filme a gente vê o que acontece, né? Tem outra cena do filme que me chama muita atenção, né? Que eles estão ali conversando, ele e a Diane Keaton. A Diane Keaton, nossa, mas assim, a sua família mata pessoas e tal, né? E aí, assim, eu não acho que esse filme glorifique a máfia e tal, mas eu saio desse filme com uma visão, acho que mais... Humanizada? Não é que humaniza a máfia, eu acho que põe em perspectiva, entendeu? Assim, porque a Kay Adams, né, ela é uma personagem medianamente inocente, né? Ela aquele telespectador que carece um pouco de visão crítica. Nossa, mas assim, fulano matou cicrano, né? E assim, aí o filme vê que naquele universo, assim, não tem muito bonzinhos e tipo assim, um policial em tese... ele só em tese ele é mais respeitável que um cara da máfia, mas o cara é corrupto, o cara tá no bolso da outra família, né? E aí a Kay Adams pega e vira, nossa, mas assim, um político, um governador, um senador não manda, eu vou até recitar mais ou menos assim, parafrasear o diálogo, né? Que ele, não, mas assim, eu vou mudar a família, eu não vou precisar matar tanta gente, assim, o mundo tá mudando, blá blá blá, né? Aí a Kay Adams vira, Michael, você não acha que você não tá sendo meio ingênuo, que tipo, esse mundo é sombrio por natureza, né? Você não acha que você tá meio ingênuo? Porque um senador ou um governador não manda matar ninguém, né? Aí ele pega e fala, olha, quem que tá sendo ingênuo aqui, né? Então fica muito claro, assim, que o poder funciona assim mesmo, né? Não tem muito
meio termo, né? Então, nesse sentido, o Poderoso Chefão acaba tendo um apelo parecido a Game of Thrones mesmo, sabe? Então... O filme não esconde nenhuma vez esse negócio de que tem senadores e que tem juízes e que tem políticos de todo tipo ligados à máfia, que o Don Corleone tem eles no bolso. Então, como é que você vem falar que eles não matam pessoas, ou que você vem com essa visão ingênua de que existe um poder institucional e um poder fora da lei, e que eles são absolutamente à parte, que eles são poderes que têm características distintas? Não é bem assim que a banda toca, né? Eles são poder, todos eles são poder, e todos eles estão vinculados, todos eles fazem coisas sujas que eles precisam fazer para manter o poder e para se manter relevantes. Eu acho que, nesse sentido, você pode citar um italiano importante para interpretar esse filme, que é Maquiavel mesmo, assim. Ele é um filme que faz jus às teses do Maquiavel, até porque é um filme que comenta e critica, de certa forma, assim, essas visões católicas, né? De você ter ali naquela cena que o Don Corleone, o Marlon Brando, ele vai lá e comenta sobre como o negócio dele precisa ser respeitável e tal, mas ao mesmo tempo ele fala que o que ele fornece ali no jogo, na prostituição, é só uma desculpa para eles fugirem dos ideais da igreja também. Então eu gosto muito, assim, a gente é brasileiro, né? A gente não tá muito distante dessa visão e tal. Essa é das coisas que mais me pegam no filme, como essa moralidade e esse nível de filosofia são tecidos ali ao longo do filme, são postos ao longo do filme. É um outro motivo pelo qual esse filme é genial, né? Essa questão, como o Gusta queria puxar do anti-herói mais cedo, essa questão dessa dualidade da moralidade. O Michael se vê, a gente estava falando muito da cena do hospital, o Michael se vê num momento em que ele vai ter que pôr duas coisas em choque que são extremamente relevantes para ele. O que ele vê como a honra dele, como o que ele vê como certo e errado, que ele não concorda com o que a família faz, ou que acredita que não concorda com o que a família faz, e família. Quando acontece um atentado contra o pai dele, ele se vê em conflito, e esse conflito não dura muito tempo. Ele vira um chefe ali, e porque o filme tem muito essa ideia de família. Essa ideia de família está incrustada nas pessoas, nos personagens, na ambientação. Então, ele acredita seriamente que aquele é o ponto, o turning point, né? A partir daquele momento é muito mais moralmente correto, eticamente correto, não sei, defender a família dos ataques, procurar por vingança, procurar por reestabilização, do que se manter afastado sob o argumento de que aquilo não era bom, ou que aquilo era sujo, ou que aquilo era errado. E ali aquilo vira completamente a chave para ele e dá ao filme todo esse caráter de, olha, você tem que pensar o crime organizado, a máfia, como qualquer outra relação de poder. E aí tem todos os paralelos, a gente até falar de Game of Thrones, é muito legal como isso acaba se desenhando, né? Não, a própria cena de abertura do filme estabelece isso lindamente, né? Quando você vê o Don Corleone, você já pega ele numa relação ali que as pessoas estão precisando dele, né? Estão indo atrás dele pra... Igual, o primeiro cara lá, ele tá indo atrás dele porque quer que ele mata pessoas que feriram a filha dele. Só que ele falou, peraí, eu não vou... Você vem em mim, você acha que eu sou o quê? Assassino de aluguel? Você vem até mim, ele não quer dinheiro do cara, ele quer respeito. Ele já estabelece isso logo de cara. Fala, beleza, eu tenho poder, as pessoas vêm até mim quando elas precisam dessas coisas sujas, porque elas sabem que eu vou fazer isso, mas não é assim que se lida comigo. Chamar de assassino de aluguel é uma ofensa. Ele não é um assassino, ele não é um cara que mata. Ele matar é parte do processo dele, que é um outro processo, né? É assim que ele se vê, que ele vê a organização dele. E assim, nessa cena, até tanto na primeira quanto na segunda reunião, né, que tem ali durante o casamento, você vê muito ele nesse contraste, né? De ao mesmo tempo que as pessoas vão buscar ele para esse tipo de coisa, ele está estabelecendo qual que é a moral dele, ele estabelece o lance da família. O homem que não se dedica à família nunca será um homem de verdade. E aí, enquanto tá um cara pedindo para ele matar os caras, ele tá ali acariciando um gatinho e falando sobre respeito. Então você vê que é um cara que fala, cara, eu tenho limites.
calma lá. Não... Completamente por acaso, inclusive, né? Era um gato de rua que o Coppola pegou. E aí o gato gostou do Marlon Brando, foi lá pra cena. Cara, é coisas que só... Nunca quando foi você olha em sorte, retrospecto, sabe? você- Faz isso, o Coppola fazendo uns stories, assim, nunca foi sorte. Nunca foi sorte, sempre É o foi gatinho, né? Gente, já vamos puxar para um outro caminho aqui, então, pra gente fazer o nosso encerramento. Vamos fazer uma rodada de indicações um pouco diferente aqui hoje. É claro, a gente corre o risco de ser muito óbvio aqui. Eu acredito que a gente corre o risco de fazer muitas indicações que as pessoas já tenham visto, mas eu sei que o Gustavo não vai resistir a fazer indicações famosas. Ai, Acho não que ninguém consigo. aqui vai. Gente, quem gosta de Poderoso Chefão ou quem gosta desse tema, não falando de máfia, estamos falando de poder, relações de poder e grupos de poder e de ascensão e queda e de moralidade dúbia de anti-heróis e tudo. É muito claro que o Poderoso Chefão influenciou muito do conteúdo que veio depois dele nos últimos anos. Então eu queria ver de vocês aquela indicação clássica. Se você gostou de, você pode gostar de... Queria começar com os nossos convidados, Thiago, depois Larissa. O que vocês deixariam de indicação pra hoje, pra quem gosta de Poderoso Chefão? Eu indico todos os filmes do Coppola. É uma indicação já de curta. começo, assim, né? Não, eu acho que fica uma boa dica, assim. Eu acho que é um filme que tá no contexto da nova Hollywood, apesar de ser um cineasta que não é tão associado a esse movimento, né? Mas é o Todos os Homens do Presidente, né? Que é o do Alan J. Pakula, com o Dustin Hoffman e o Robert Redford, né? Então eles fazem os dois jornalistas que descobrem o escândalo Watergate, né? Que vem a derrubar o Nixon, né? E é um filme muito... eu acho que tem o Rede de Intrigas também, do Sidney Lumet, o famoso Network. Esses filmes dessa época tinham uma cara, assim mesmo, específica de Nova Hollywood, de cineastas que misturavam arte com política. E é isso, assim, eu acho que esses cineastas são muito chaves para você entender esses movimentos, assim, pode ser o Sidney Lumet, pode ser o Alan J. Pakula, o próprio Coppola. Eu acho que ele faz uma outra obra-prima com Apocalypse Now. Então acho que são para quem estiver maratonando aí cinema dos anos 70, acho que essas são boas dicas. A minha indicação aqui, até fui pega de surpresa, mas a primeira coisa que eu pensei foi no Franco Atirador, do Cimino. Na verdade, eu penso sempre no Cimino quando a gente fala do Coppola, por toda a construção ali de direção, por todo o cuidado que ele tem com a América, né? Como ele lida com a ascensão e queda da América. Então, eu acho que é um grande diretor para conhecerem, se não conhecem ainda, e podem começar com o Franco Atirador, que eu acho que, para falar de Poderoso Chefão, também é um filme dos anos 70 e também é um grande filme, uma grande obra-prima. Gente, para quem gosta de Poderoso Chefão, pelo jeito que a história é contada, pela temática bem atraente sobre poder, sobre máfia, pelo elenco, e a gente pegar algumas coisinhas de bastidores aí, o filme que eu vou indicar é um filme que está bem ligado a esse filme, que o Coppola, ele quase passou o filme para ser dirigido pelo Scorsese, o Scorsese não aceitou, e o Scorsese foi lá fazer os seus próprios filmes de máfia, né, que fez não sei quantos aí. Para mim o melhor... Você gosta do Scorsese, Lucas? Gostar, eu gosto de hambúrguer. Gente. Eu vou indicar Goodfellas, Os Bons Companheiros, que pra mim é o melhor filme de máfia do Scorsese. Ainda prefiro o Poderoso Chefão como filme em si, mas Os Bons Companheiros também é um filme maravilhoso. Ray Liotta, Joe Pesci, Robert De Niro. Tá disponível no HBO Max. É um filme que fala também sobre a mesma questão ali de ascensão e queda na máfia. É um filme que ele tá mais ali nos anos 90. Ele é de 1990, exatamente. Então ele lida com a mesma temática, só que traz ali para um contexto mais recente e traz personagens que já não estão... O nosso protagonista nesse filme aqui, que é o personagem do Ray Liotta, você vê ele desde garoto, então você acompanha a relação dele entrando dentro desse mundo e não de uma família que já estava estabelecida ali. E eles, nesse caso, você vê eles sujando as mãos e tudo mais. Então fica aí a indicação para quem gosta da temática,
os bons companheiros. Gusta, se eu apostar alguns reaisinhos, eu acho que eu vou ganhar, né? Não aposta. Ah, não? Ah, então vai. Eu vou indicar... Na verdade, eu vou fazer um caminho pelo streaming. Todo mundo assinou HBO Max por causa de Euforia. Agora já passou a Euforia, larga as drogas Que afirmação e vamos forte, pra máfia. Todo mundo assinou HBO Max por causa A gente de Euforia. sabe, a HBO Max daqui uns dias vai fazer um relatório. Gente, ó, a gente tem aqui um aumento expressivo de 550% de assinatura por causa de Euforia. E agora, assim, depois que todo mundo já conhece melhor o HBO Max, né, e já tem acesso à plataforma, eu vou fazer um caminhozinho para quem gosta dessa temática. Primeiro vai lá assistir O Poderoso Chefão, que tá na HBO Max, que a gente tá falando aqui, tem os 3 filmes disponíveis. E depois vai começar a Família Soprano, que não tem como, sabe? Gente, assiste Família Soprano, pelo amor de Deus. É uma das melhores séries que já foram feitas na história, assim. É muito boa e é uma continuidade de histórias de máfia. E até uma curiosidade que eu levantei aqui, eu levantei alguns filmes que falam sobre esses anti-heróis, que tem a ver com essa coisa da dualidade, na moralidade que a gente tá falando. E os filmes, o próprio Godfather, né, o próprio Poderoso Chefão de 72, a gente tem Scarface de 83, a gente tem Os Intocáveis de 87, a gente tem Goodfellas de 90, a gente tem O Pagamento Final de 93. Então, assim, os filmes de anti-herói e de máfia, eles aconteceram muito ali da década de 70, 80, 90, e a TV não acordava. Acorda, Brasil. Porque a TV sempre foi muito atrasada, historicamente, né? Então, pra gente ter o primeiro anti-herói de máfia dentro da televisão, o primeiro cara que pegou o primeiro protagonista que pegou uma arma e atirou em uma pessoa no 5º episódio, é em Família Soprano. Então, assim, é um marco pra televisão. Pra quem gosta de série, para além de quem gosta de cinema, ver a Família Soprano é uma das melhores coisas já feitas. E não que eu goste muito, mas eu indico, assim, pra alguns amigos. Eu ia dizer que o Pagamento Final é um filme dirigido pelo Brian De Palma. Para quem assina o Star Plus, que é um streaming que eu até gosto, assim, eu acho um streaming legal. Vale muito a dica. O Pagamento Final é um filme que ficou anos aí fora de streamings e tal. Ele não era tão fácil de achar, de ver. Ele tá lá no Star Plus. E eu digo assim, o Pagamento Final é um dos meus filmes favoritos da vida. Eu acho uma obra-prima com O maiúsculo, com P maiúsculo, com tudo, assim, é um filmaço. Eu arrepio só de pensar nele, assim. É um filme que eu gosto demais. É um diretor que eu sou apaixonado também, que é o Brian De Palma, um dos meus diretores favoritos. E esse é o meu favorito dele. Então, assim... Ah, é? Gosta mais do que a Scarface? Nossa, ficou uma boa recomendação agora. Eu não gosto tanto do Scarface dele, não, mas esse é papo por outro dia. O Pagamento Final é tipo 1000 de 10, assim, é nota 1000, assim, né? Não é nota 10, não. Beleza, pessoal. Eu queria agradecer aqui a participação do Thiago e da Larissa. Muito obrigado por terem tirado esse tempo para assistir com a gente. O tempo que vocês precisam tirar para revisitar Poderoso Chefão não é pouco também. É igual ir pra sala pra sessão de cinema ver Batman, você tem que ir com cobertor e com o travesseiro, porque vai doer as costas. Mas vale a pena. Gente, de novo agradecer vocês por estar aqui. Recadinhos finais. Falem para o pessoal onde é que o pessoal pode encontrar vocês, encontrar o podcast de vocês. E muito obrigado novamente. Pessoal, então, muito obrigado aí, Luiz, Lucas e Gustavo. Foi uma conversa muito gostosa, muito boa com vocês aqui. Nós somos @supercutspod em todas as redes sociais, Twitter, Instagram. A gente apresenta, como eu disse no começo do episódio, a gente apresenta Supercuts, que é um podcast de cinema também. Nós fizemos aí, só para falar que nós temos feito nos últimos dias, lançamos aí um podcast, na verdade, 2 partes de 3 partes sobre o Batman. Fizemos ali um episódio sobre os Batman do Tim Burton, aí depois nós fomos lá e falamos sobre os do Christopher Nolan, aí agora já gravou e vai ficar disponível nos próximos dias o Batman do Matt Reeves. E também falamos de um filme que também faz 50 anos, que Essa Pequena é uma Parada. Ele é mais conhecido pelo título em inglês What's Up, Doc? É um filme do Peter Bogdanovich. É uma comédia divertidíssima, muito boa,
com a Barbra Streisand, Ryan O'Neal. Enfim, a gente está fazendo muito conteúdo bacana esses dias no Supercuts. E nos próximos dias também a gente vai... Estamos gravando no sábado, dia 12. Então, eu acredito que na terça-feira ou na quarta, o nosso site supercutspod.com.br vai estar no ar. Então é isso. Eu convido todos a conferirem aí. E muito obrigado pelo convite, todos da equipe do Meia Pantufa. Muito obrigado. Valeu, nós é que agradecemos. Muito obrigado. Valeu, Thiago. E aí, o que vocês acharam desse filme? Tá na listinha dos favoritos de vocês? Não gostam tanto assim? Nunca assistiram e ficaram animados com o episódio? Então vem trocar uma ideia com a gente no Instagram ou no Twitter, @meiapantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Lembrem-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferidos: Spotify, Apple for Podcasts, Amazon Music, Deezer. Segunda-feira que vem a gente tá de volta. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.